e fez algo muito errado. Algo absurdo, que não afetou somente ela, mas também uma outra família inteira. Mas e aí? O que será dela? E qual o propósito de escrever cartas para um presidiário? E depois, o que acontece com ela? Vem conhecer a resenha do livro Nuvens de Ketchup, de Annabelle Pitcher. Vem! Após esse seu erro, ela se identifica com um presidiário que mora muito longe dela e foi condenado à morte. Recebeu a sentença de morte para o dia 1º de maio. E ela encontra ele na internet e começa a enviar cartas para ele contando sobre o seu erro. Como tudo aconteceu até de fato acontecer o erro. É uma maneira dela se tratar, aliviar esse peso que ela tá sentindo no peito pela culpa, né? E também acabar ajudando um pouco esse presidiário que fica sozinho lá, sem ninguém, sem visitas, nada. E ela pensa que assim ela poderá aliviar um pouco o que ele sente, dividir o fardo, digamos assim. E essa história é escrita com base nessas cartas que ela escreve pra ele. Então cada capítulo é uma carta que ela escreveu contando desde o começo de tudo, todo o problema até o final. Mas o que rolou afinal? Qual foi a história? Bom, a Zoe se apaixona por um rapaz, mas esse rapaz ela não sabe bem o nome dele no começo e tal. E aí ela descobre, se apaixona por ele, blá blá blá. Só que daí, por causa de uns certos probleminhas que acontecem durante o rolê, ela acaba começando a sair com outro rapaz que chama Max. E aí ela começa a sair com ele, tralá, desesperançosa, porque achando que o outro relacionamento não ia dar certo e tal. Mas aí, afinal, ela percebe que tinha uma chance com o outro, e esse outro se chama Aaron. Então ela fica dividida entre o Max e o Aaron. Só que o que ela não imaginava era que esses dois jovens rapazes têm um vínculo muito forte, e isso que vai causar todo o drama e todo o pepino na vida dela. Com base nesse triângulo amoroso complexo, que teremos um young adult bem desenvolvido, com uma cara dramática e com humor sarcástico. Mas e aí, será que ela fica com qual rapaz? Será que ela fica com algum rapaz? E o que esse erro que ela cometeu tem a ver com esses dois rapazes? É uma história de amadurecimento, de crescimento pessoal, de saber falar agora acabou, agora chega, não dá mais. É uma história que dá uma lição de vida em poder se libertar em alguns momentos a hora de praticar a política do desapego. Porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente pode ter. É um livro bem especial, ele tem uma cronologia não muito linear assim, mas que faz bastante sentido. E você fica envolvido na história querendo saber o porquê das cartas, o que ela fez e qual que vai ser a solução para esse triângulo amoroso. Eu só senti falta mesmo das cartas do presidiário, pra saber se ele leu, o que ele sentiu, mas ok, essa era a versão da personagem principal, a Zoe. O mais interessante dessa obra não é aquela coisa que deu o start, não é o motivo principal das cartas, mas sim aqueles detalhezinhos que ao todo formam a história, esse triângulo amoroso daqui e acolá, a questão da irmã dela ter surdez, intrigas familiares mesmo, situações cotidianas, todos esses detalhes que formam um livro bem verdadeiro. Eu, no geral, gostei dessa obra assim, e eu dei 3,5 estrelas pra ela. Recomendo a leitura. É isso, queridos borogodeiros. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha aqui no Borogodói. Se vocês gostaram, lembre daquele joinha para a divulgação, compartilhem nas redes sociais, me sigam lá no Twitter, no Instagram e também na fanpage do Borogodói Literário lá no Facebook. E se você não é inscrito, se inscreva! A gente se vê em um próximo vídeo. Grande beijo e fui!